estava falando com meu esposo, que ele ficar aqui quietinha. Ele deixa eu utilizar. Eu falei, mas hoje estou com a garganta ruim, estou aqui tossindo. Mas entende como não o homem que chama, mas como Deus, né? E que Deus, e nesse momento eu quero fazer uma palavra antes de a gente orar, pelo início mesmo que o pastor vai trazer aqui, que Deus colocou no coração dele, né? E a palavra que eu vou ler diz lá no 1 João, diz assim, ó. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você está aqui essa noite, é porque você está fazendo a vontade de Deus. Que possamos a cada dia fazer a vontade de Deus, ouvindo o que Deus tem nos ensinado a cada dia, obedecendo a voz de Deus, com paciência, com sabedoria e com discernimento. Porque a gente sabe que a cada dia que passa não está fácil, né? O mundo está aí oferecendo tantas coisas, somente para as crianças, para os jovens. É maravilhoso ver as crianças e os jovens aqui, louvando e adorando o Senhor. Que Deus venha fortalecer cada um de vocês e vocês venham crescer na presença do Senhor. Amém? Eu peço à igreja que se coloque de pé agora. Hoje não, pastor, que a gente possa orar pela vida dele. E que Deus venha usar ele tremendamente essa noite, né? Meu esposo, o pastor Sandro. Acho que todos vocês conhecem aqui, né, gente? Quem conhece ele, levanta a mão. Quem conhece? A roda todo mundo conhece. Alguém aqui não conhece? Então, eu acho que vocês conhecem muito bem ele, né? Mas ele fala bastante dessa igreja, né, pastor? E ele chega lá na maior alegria. O quanto ele está feliz de estar aqui essa noite. Trabalhou hoje o dia todo, mas ele falou assim, ó, vou lá, eu dei a palavra que eu vou matar essa noite, dia 15, eu vou estar lá. Você vai comigo? Eu falei, vou. Aí ele ficou todo feliz. Chegou do trabalho no instante, mas ele veio com toda alegria, porque assim, é um homem realmente, que eu vejo o homem de Deus aqui, que ele ama estar aqui fazendo a obra de Deus. É isso que preenche o coração dele. E eu glorifico a Deus, muito bom ao meu lado, né? Amém? Todo mundo fechando nossos olhos, eu amo em direção ao pastor Sandro. Senhor Deus, que Pai que está no céu, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, para te agradecer, te louvar. Deus, eu sei que o Senhor tem usado tudo aqui, meu Pai, que todo louvor, toda ministração, que o Senhor está no controle de todos os mínimos detalhes aqui, Senhor. Mas esse momento é o momento da tua palavra, Senhor. Queremos nesse momento tirar toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a dispensação, tudo que não vem de ti, que possamos ouvir a tua voz, meu Pai. Que a tua palavra venha entrar direto nos nossos corações. Eu quero te apresentar a vida do pastor Santos, Senhor. Que o Senhor possa sair de forma tremenda, Pai. Que tudo que vier ser da boca dele, Senhor, não venha diretamente dele, mas sim da tua boca, Senhor. Que o Senhor usa tremendamente, Pai. Que todas as palavras venham sair da boca dele, venham dobrar no coração das pessoas que estão aqui, Senhor, te servindo, fazendo a tua vontade, Senhor. Que renunciou, Senhor, está em qualquer outro lugar para estar nesta noite. Para que o Senhor venha falar com cada um deles aqui, meu Pai. Desde criança ao adulto, Pai. Usa, Senhor, o pastor Santo, Senhor. Usa ele tremendamente, meu Pai. Que possamos sair daqui transformados e transformados pela tua palavra. Que possamos sair daqui revestidos, curados, Senhor. Que o Espírito Santo venha estar todo o tempo aqui conosco. Que possamos, meu Pai, sentir a tua presença. Que Deus nos venha estar aqui ao redor. Repreendendo agora todo o mal, toda a dispensação da palavra, toda a preocupação. Se tiver alguém ansioso aqui agora, meu Pai, o Senhor venha tranquilizando o coração. Que a tua palavra venha entrar direto no coração dos teus filhos e da tua filha, meu Pai. Assim desde já quero te agradecer. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Peço à igreja que aplauda ao Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Podeis sentar, fica à vontade. Eu amo pregar quando o povo pode ficar o tempo inteiro ouvindo a palavra. É isso que o negócio. Mas, queridos,
Para iniciar essa minha participação, eu já quero agradecer ao Eterno. Eu estava lembrando que eu estava aqui no ano passado, em julho, pregando aqui também, no 30º Congresso da Comadela da Assembleia de Deus no Brasil. Uma bênção. Deus fez mover sobrenatural. Mas hoje não vai ser diferente. Eu creio sempre que quando nós, existem alguns cultos, existem alguns momentos que a gente se reúne. Eu que prego há mais de 18 anos, eu vejo que em alguns lugares as pessoas se reúnem para participar de campanha, benefício de receber algo, alguma coisa, de abrir alguma porta. Mas pense que há amor, alegria no meu coração quando as pessoas se reúnem para buscar a presença do Senhor. Somente a presença de Deus. Buscar ser revestido, o fogo dele na vida. E não tem como a gente ter fogo na vida sem oração. Mas quando eu digo sem oração, é porque oração tem que ser uma oração com fé. Não podemos orar sem fé. Quem ama a oração, diga glória a Deus. Então que nós vamos orar com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu ficar falando mal com Deus. Jesus disse, foi Jesus que ensinou que nós devíamos orar com a fé. Ora, se você disser, se você falar a esse monte, ergue daqui, detalhe, Jesus estava mostrando para os discípulos os montes, mas isso era uma metáfora, era uma comparação. Jesus estava falando de algo que aos olhos humanos era impossível se levantar, era impossível se erguer. Os discípulos nunca viram uma montanha sair do lugar, os discípulos nunca viram uma montanha se erguendo. Mas Jesus disse: se vocês tiverem fé, Jesus estava dizendo assim: ó, tem coisas na tua frente, tem coisas que vai vir como bagueira, tem coisas que vai parecer impossíveis de ser vencidas, mas se você disser ao monte, se tiver uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, e detalhe, grão de mostarda é pequeno, mas ele não disse, ele falou assim, como um grão de mostarda, exemplificando, pois o grão de mostarda cresce e se transforma em uma das maiores hortaliças. Então ele está falando de algo crescente, e Jesus sempre esperou que a nossa fé cresça. Sua fé tem que crescer de um jeito ou de outro, com Jesus, sua fé tem que crescer. Glória a Deus. Nada que ele faz, nada, absolutamente nada do que Jesus faz é sem propósito. Jesus, ele quer ver tanta fé no meu e no seu coração, que Jesus, ele chama os discípulos para segui-lo. Eles ensinam: se vocês tiverem fé, vocês vão falar. Mas chega um momento na caminhada que Jesus, ele vai querer ver se você está com fé ou não. Aí tem um dia que Jesus resolve entrar no barco. Jesus entra no barco e diz: eu estou cansado, eu vou dormir. E Jesus vai e deita-se aos discípulos para não acordar. E só Jesus dormindo. Só ele dormindo, os outros acordaram. Aí a água soprando, o vento soprando, fechou o tempo, a tempestade. E os discípulos desesperaram: Senhor, vamos morrer, vamos afundar. E Jesus tranquilo. E sabe o que é que Jesus queria ver? Fé no coração. Glória a Deus. Jesus estava esperando ver a fé deles. Aí eles gritaram: mestre, o Senhor não se importa. Aí Jesus disse: vocês não têm fé? Ainda não desenvolveram a fé? Aí Jesus levanta: você sabe, é quieto, sossega-se. Simples assim. Mas Jesus esperou que os discípulos tivessem fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: Jesus espera que você tenha fé. Aí quando é outro dia, Jesus está no mesmo ambiente. Detalhe, Jesus disse: eu vou orar. Jesus disse o quê? Agora? Não, está fraco. Jesus disse o quê? Orar. Se Jesus ora, por que não ora? Glória a Deus. Jesus disse: eu vou orar. E ele se reservou para orar sozinho.
Tem gente que só ora quando é na igreja, quando o pastor manda. Quando o pastor diz, vamos orar. Só quando alguém diz, oh, eu estou precisando de oração. É negócio de crente 6 horas. Aí como é, né? Crente 6 horas, 6 horas por mim. Aí você olha, e Jesus disse, eu vou orar. Aí Jesus disse para eles, entre no barco e passe para o outro lado. E Jesus disse, entre e vão para o outro lado. Ele ficou orando. Isso aqui é coisa de pregador. Isso é mesmo de pregador. Imagine que Jesus disse, eu vou orar. E você acha que Jesus estava orando, como? Jesus estava conversando com o Pai. E o Pai dizendo assim, o filho, está se formando uma tempestade, né? E Jesus orando, Jesus disse, Pai, será que eles vão usar a fé? Será que eles vão? E os dois conversando, e os dois dizendo, filho, os discípulos já estão preocupados, estão desesperados, já estão sem saber o que fazer. Aí Jesus disse, tá bom, Pai, então eu vou lá. Aí vai Jesus por cima das águas, caminhando por cima das águas, caminhando por cima das águas. Irmão, sabe uma coisa? Aí vem Jesus andando. Só que a gente é terrível, a gente é terrível. Aí vem Jesus andando por cima das águas, uma tempestade, água entrando dentro do barco, o barco indo para lá e para cá, trovões, relâmpagos, os discípulos sem enxergar nada, sem saber para que direção estava indo, o vento soprando para lá e para cá. Aí eles olham de longe, porque não estava perto não, eles olham de longe. Certamente o primeiro grito, havia alguma coisa ali. Aí o outro disse, meu Deus, o que é aquilo andando sobre as águas? E eles olhando, não era história de pescador não. Eles olhando, aí alguém grita, é um fantasma. Crente é um negócio sério. Quem está na fé, mas tem crente que não está na fé não. O probleminha é pequeno, ele vai criando coisas grandes, fantasiosas. Eu não sei quem foi. Aí Pedro se levanta e diz, ei, quem é aí? É um fantasma. Aí Jesus grita de lá. Jesus diz, ei, sou eu. Jesus diz, sou eu. Sabe qual é o nosso problema? É que quando enfrentamos tempestade, quando enfrentamos lutas, desafios, quando achamos que vamos morrer, quando achamos que a coisa saiu do controle e não tem jeito, a gente não entende a voz dele, a gente não percebe que ele está presente, a gente não consegue discernir por causa do barulho da tempestade, por causa do medo que toma conta. Aí Jesus disse, sou eu. Aí Pedro duvida e diz, não conhece a voz dele. Era para Pedro dar um grito e dizer, que bom Jesus, que o Senhor chegou, mas ele não diz isso. Ele diz, se é o Senhor. Não duvide quando ele diz, sou eu. Não duvide quando ele diz, eu estou no meio da tempestade com você. Não duvide quando ele diz, eu estou contigo e não te deixo. O teu barco não vai afundar. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quando ele diz, eu aqui, é porque ele está. Quando ele diz, se eu estiver longe sobre ele, para o seu nome, não duvide. Ele está presente, ele está sentindo. Ele está sentindo. Aí Jesus diz, então se é o Senhor, desça ele até ali. Jesus disse, vem. Aí Pedro desce do barco e começa e vai até Jesus. Mas Jesus sabe como tratar. Tem gente que diz que Pedro duvidou. Pedro duvidou. Não. Pedro estava olhando para Jesus quando ele afundou. Não tem nada no texto que diga que ele tirou o olhar de Jesus. Diz que veio o vento contrário. O vento contrário já existia. Tinha vento para tudo que é lado, tinha tempestade. Quando Jesus disse, por que duvidasse? Jesus estava falando, eu disse que era eu e você duvidou. Não tem nada a ver com o vento. Jesus não está falando porque você teve medo, Pedro. Não. Jesus, quando ele andou tanto, eu não sei quem estava no encontro de quem. Ele andou tanto, e quando ele andou, que ele afundou, Jesus já estava pertinho dele já. Eu não sei quem estava indo em direção a quem, mas Jesus só fez, vem, e ele foi, mas quando ele chegou pertinho de Cristo, ele afundou. E Jesus só queria ensinar a ele.
Sendo Pedro, se você duvidar, você afunda, mas mesmo que duvidando, mesmo você tendo medo, mesmo vendo vontade, eu estou aqui, eu te levanto novamente, eu te coloco de volta. Você não tem que necessitar. Às vezes a gente afunda porque não ouviu a voz dele, às vezes a gente fica com medo e a gente vai afundando e fica alguns quilômetros jogando e dizendo aí, não estava cheio de fé, não estava andando por cima das águas, agora está lá embaixo, mas Jesus não. Jesus desceu agora, ergue de novo e diz, volta comigo andando, volta comigo andando para o lado novamente, olha. Temos que ter a fé, irmãos. Se ele disse que é para ir você ir para o outro lado, não tem tempestade que vale. Se ele disse que nós vamos chegar para o outro lado, ele só quer que você use a fé, que você pega. Existe a fé natural. Existe a fé natural, e a fé natural todo mundo tem. A fé natural, crente, descrente, quem crê, quem não crê, tem essa fé natural. Por exemplo, tem pessoas que fazem planejamento da vida dela a curto, a médio, a longo prazo. Tem gente que se planeja, vai daqui a 5 anos comprar uma casa, comprar um lugar. Isso é fé. A pessoa não sabe se vai acordar, se não quer que vai mudar, mas ela acredita que ela vai alcançar. Ela faz o planejamento dela. Isso é fé comum, que todos nós temos. Para eu chegar aqui, eu tive que crer que eu ia acordar hoje de manhã, que eu ia trabalhar, depois do trabalho, eu ia estar aqui. Isso é a fé natural. Todos têm. Mas o que Jesus espera é uma fé sobrenatural. É quando a gente se planeja, é quando a gente diz, eu vou estar lá. Irmãos, para eu estar aqui, eu hoje fui para a batalha, eu comecei a passar mal em casa, fui inventar comer churrasco mais cedo, entrei na carne, eu passo mal, comecei a sentir mal, comecei a sentir embrulho no estômago, comida querendo voltar. Aí depois você vem eu para cá, mas minha esposa, e eu pego todo dia a pista para ir lá para a roça, para ir lá para o coração de Maria, e tá eu em vez de entrar para cá, mas começar mais cedo, né? Quando cheguei lá em cima do viaduto, eu estou indo para onde, Jesus? E deixa eu voltar aqui, não querendo desviar meu caminho, aí tive que fazer o retorno, voltar tudo de novo. Mas uma coisa é certa, quando a gente tem a fé suficiente nele, ele traz. Por isso que eu estou aqui, glória, é por isso que eu estou aqui, mas a minha oração e a sua oração tem que ser com fé. Temos que orar com fé. Eu não posso, Jesus disse, tudo o que pedir, crendo, recebereis. A fé sobrenatural é quando ele espera que nós cristãos tenhamos esta fé. É quando a tempestade, é quando a água entra no barco, você diz, não, ele disse que eu vou chegar do outro lado. É quando as coisas se fecham, porque você tem porta aberta, irmão, crente que ora. Deixa eu te dar um segredo. Eu guerrei contra Satanás há tanto tempo. Então, para mim é o Senhor. Todo crente de oração, todo crente que gosta de oração, pode ter certeza que a tua oração, eu estou falando da oração que Deus responde. Toda vez que você fazer uma oração com fé, pode ter certeza que ao invés da porta abrir, ela se fecha. Pastor, não entendi nada agora. Orando a Deus, a porta se fecha. Porque Deus primeiro, Ele quer ver se você acredita ou não, se você tem fé ou não. Deus se agrada de fé, irmão. Todas as vezes que a gente começa a orar por alguém, começa a interceder por alguém, a vida dele pior. É interessante, tem uns 15 dias mais ou menos, que uma irmã estava com essa virose que está atacando meio de gente. Aí teve uma pessoa que teve uma virose que ficou mais perseguida, nossa, aquela coisa. Essa irmã já estava quase que 10 dias também. E ela chegou na igreja numa sexta-feira, e ela chegou arrebentada, porque está com veio. E ela estava sem conseguir falar, eu não aguento mais. E hoje eu quero que o Senhor ore. Eu vim para o Senhor orar, disse amém. Então vamos orar. E eu orei por ela, intercedi por ela. Também a Jesus disse por ela, Senhor, e liberar essa vida. Aí ela estava me dando testemunho. Ela dizendo, pastor, não, detalhe, no outro dia parecia que eu levei umas cortadas, que eu peguei a virose dela. No outro dia eu estava
que eu não consegui levantar da minha mesa no trabalho. Falei, tem alguma coisa errada. Falei, meu Deus, eu estou sem conseguir, eu estou desanimado, eu não consegui fazer nada. Eu estou com uma coisa ruim, uma maresia, um texto. E aí eu fiquei em paz. No outro dia de novo, amanheci, com a garganta doendo. Aí foi que eu lembrei dela. Eu disse, aí lembrei de Moisés. Eu disse, meu Deus, é o seguinte, que cada um na sua intimidade, cada um invente copiar dos outros, não. Seja você isso. Aí eu disse, meu Deus, eu lembrei de Moisés, e disse, Senhor, é o seguinte, eu orei por aquela mulher, e essa curiosa menina, o que é que ela vai pensar? Eu orei, eu vou ficar, não, pode ser que me ajude, deu jeito. E eu sou agressivo, eu corri para a geladeira, pego um limão e espremo na água e tomo, jogo para dentro. Acabou minha doença, acabou minha dor, passou tudo, Jesus me curou. Aí encontrei ela no domingo de manhã na igreja, no seu perfeito estado, diga glória a Deus. Aí ela falou para mim assim, pastor, eu quero testemunhar. Eu disse que fui, aquele dia que o senhor orou, mas eu cheguei em casa, passei tão mal, pastor. Eu fui para o banheiro e comecei a vomitar, e não parava, meu marido desesperado, dizendo, bora levar ela, bora para a policlínica, bora para não sei o que. Eu disse, eu não vou não, eu sei que Jesus me curou. E ela disse, eu passei tão mal, que estava botando uns blocos, que é assim que ela fala, uns blocos catados para fora, e passando mal, mas eu dormi, que eu não tinha conseguido dormir 7 dias, e dormi de novo, e fiquei curada, para a glória de Deus. Irmãos, a oração tem poder. Diga para esse crente, a oração tem poder. Fala para ele agora com autoridade, não sei a sua, mas a minha oração, diga, tem poder. Fala para ele, sabe por quê? Porque é no nome de Jesus. Eu comecei a pregar. Isso aqui é só para a gente orar agora. Fica de pé e agora você vai orar com fé. Eu quero orar com propósito. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Eu quero todo crente, levanta a mão aí, todo crente, levanta a mão. Você tem um propósito? Não, eu já estou falando de um específico agora. Você vai orar por esse propósito. Não sei qual é o propósito, é seu propósito Deus. Você vai orar com fé. Você vai orar com fé. Você vai orar sabendo que Deus já fez, que Deus já te deu vitória. Você vai orar com fé. Irmãos, olha para cá. Não faz a oração. Davi, como é Davi? Davi foi diante de Golias. Davi não foi mansinho, humilde. Davi foi diante de Golias gritando para ele: ô Israel, vocês não têm alguém digno? Eles mandaram um cachorrinho, mandaram isso aí. Aí ele gritou para Davi: vou cortar tua cabeça e dar os cantos. Você acha que Davi falou o que para ele? Está na Bíblia. Davi disse: não, a minha cabeça eu vou cortar a tua, eu vou arrancar a tua cabeça e você vai ver o que é que eu vou fazer com você. O camarada grande, o gigantão, dizendo: não, eu vou te acabar. Não, pior que você tem que se levantar e dizer: não, você vai me matar, não, você vai me parar, não. Eu vou vencer, você vai tomar minha família, não. Você não vai tomar minha saúde, não. Pior que você tem que se levantar e dizer: não importa o que o médico disse, não importa o diagnóstico, eu não vou morrer. O Senhor Jesus sabe me curar, porque eu vou perceber. Você vem contra mim com as tuas acusações, com as tuas afrontas, mas eu vou contra ti em nome
Eu creio naquilo que eu orei. Eu sei que o Senhor ouviu. E já eu vou dar glória, testemunhando dos teus feitos. Quem pode aplaudir, aplauda Ele. Senta novamente, senta. Ô glória. Tem fogo aí? Tem. Ah não, tá quase apagado. Tem fogo aí? Tem. Se tem fogo, cadê o barulho de glória? Olha, se você vê o irmão, fogo queima, você sabe, né? Fogo queima. Se vê algum irmão do teu lado cochilando, queima ele, viu? Você que está acordado, você que está no fogo, se vê cochilando, dando queda de asa aí, você ó, dá uma queimada nele, vai, acorda! Que até a alma sai do corpo, aí o sono vai embora. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6. O fogo tem que arder continuamente. Aleluia! Sei que você já ouviu, sei que você já foi ministrado. Sei que, como já ouviu, eu cheguei aqui e senti uma unção maravilhosa, que canção linda, que nunca mais se escutado. Santo, Santo, Ele. Então, uma vontade tão grande de ver Jesus. Toda vez que eu ouço falar do céu, de se encontrar com Ele, a minha alma se rasga. Eu estou chorando só nessa hora. Me fala de Jesus, que eu vou encontrar com Ele e a minha alma fica muito, mas muito desejando isso. Livro de Levítico, capítulo 6, quantos acharam, digam eu venci. Quem não achou, diz eu vou vencer. É o terceiro livro da Bíblia, né? E aí, na atualidade, a gente tem que falar, abra a sua Bíblia, ou então ligue a sua Bíblia, porque tem que salvar. Capítulo 6, versículo 8, diz a Bíblia assim: disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Versículo de número 10: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois ele vestirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos repetir esse versículo, toda a igreja. 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ficou lindo, mas pode ser melhor. 1, 2, 3. O fogo quem pode dar glória a Jesus? Irmãos, o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, é um livro onde Deus agora, Ele que acabara de libertar o seu povo do Egito. Diga-se de passagem, o povo viveu 430 anos, aproximadamente, em uma terra onde não existia a lei divina, onde não existia a instrução de Deus. Eles viveram sob o jugo de um faraó, ao qual se cultuavam, onde estabelecia as suas formas de viver, a sua forma de cultuar ao Deus que ele desejara no coração
tinha identidade. O povo de Deus não tinha vontade própria. O povo de Deus, o povo ao qual Deus disse a Abraão que seria um povo abençoadíssimo, que seriam famílias benditas na terra. Esse povo estava vivendo de uma maneira a qual entristecia o coração divino, ao coração de Deus, porque Deus não projetou o povo para isso. Deus não separou o seu povo para viver nessa estrutura, viver essa história. Não, Deus não preparou para isso. Tem coisas que, apesar de acontecer na terra, não significa dizer que foi Deus que planejou ou projetou. Porque tem gente que tem uma ideia louca e maluca, que acha que ela está sofrendo, que ela está padecendo, e que isso é um projeto de Deus para a vida dela. Não, não, não. O próprio Deus diz que para o seu povo o pensamento dele sempre foi de paz. Porém, muitas vezes o povo se distanciou. Seu povo escolheu viver da sua maneira, do seu jeito, e perdeu a identidade, perdeu o propósito para o qual o Senhor colocou aquele povo na terra. E diz a Bíblia agora que o Senhor tira aquele povo com um braço forte, com o seu poder, e guia este povo por um deserto. Só que um povo sem identidade, um povo sem direção, um povo que não sabia, sinceramente, como servir a Deus. E eu não vejo o livro de Levítico como o livro da lei, apesar disso. Eu vejo Deus ensinando o seu povo como viver em harmonia, como viver em comunhão. É Deus dizendo como cada coisa tem que ser feita. E Deus agora vai ensinar o povo como o próprio Deus vai ensinar o povo como viver, como fazer sacrifício, como adorá-lo. Deus vai dar direção. Deus vai dizer como é que Ele gosta das coisas. Deus vai dizer como Ele quer que as coisas sejam feitas. Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar e com detalhe. E por que Ele vai fazer isso? Porque Ele sabe que o povo não sabe fazer. O povo não tem direção, não tem identidade. E igualzinho a esse povo, sou eu e você. A gente fica perdido às vezes. Olha para a igreja. A igreja que nós temos não sabe o que é adorar a Deus. Não sabe como é que Deus quer as coisas. Tem gente achando e pregando isso por aí, como se Deus aceitasse qualquer sacrifício, qualquer coisa que oferecesse para eles já estava bom. Deus tem uma preocupação, irmãos, em ensinar o povo a adorar em comunhão. Aí Deus vai estabelecer tabernáculo. Deus vai ensinar como os sacerdotes deviam andar. E agora Moisés está sendo orientado para orientar o seu irmão, que era sacerdote, a sua casa que foi escolhida para ser sacerdote. Aí agora Deus está dizendo para ele, logo nos versículos primeiros, o Senhor está falando sobre perdão do pecado. O Senhor está falando que um sacrifício é feito por conta do pecado, e qualquer pecado, o Senhor está dizendo, a pessoa que vier e oferecer em sacrifício será perdoada. Mas aí Deus dá uma pausa e diz, ô Moisés, chamarão seus filhos, chama os sacerdotes e diz para eles como eu quero o holocausto. E aí foi o texto que nós lemos, o Senhor dizendo, eu quero o seguinte, na hora que eles forem ofertar o sacrifício, quando eles forem fazer o holocausto, vai ter que ser a noite inteira. Na hora que eles colocarem o holocausto no fogo, esse fogo tem que consumir todo o holocausto, o sacrifício. E pela manhã, o Senhor está dizendo, Ele vai ter que limpar, Ele vai ter que retirar as cinzas, e depois Ele vai ter que colocar lenha, e Ele vai ter que deixar o fogo aceso. E aí a gente pode aprender, a gente já pode começar aqui a aprender muitas coisas, só olhando para os detalhes do que Deus disse. O Senhor começa a dizer, olha, vai me ofertar, vai me oferecer, tem que ter compromisso. E esse compromisso não é você deitar, acordar e achar que já resolveu. Você tem que deitar, dormir, mas acordar lembrando que tem responsabilidade, que você tem compromisso, que não é de qualquer jeito. Algo nós vamos manter como vocês tem que deitar e acordar sabendo como é que Deus gosta, como é que Deus espera, como Ele quer que nós nos sirvamos. Nós devemos ter um compromisso, a responsabilidade
certeza, o fogo de Deus recebendo a nossa adoração, o nosso sacrifício, tem que ter compromisso. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: para manter a chama acesa, tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso. Eu falei da oração. Crente, deixa eu te dar um recado. A única forma da gente manter uma chama acesa é na oração. É a única maneira que nós temos de manter a nossa vida em consagração com Deus. É inconstante o tempo inteiro em oração. Glória a Deus. O próprio Deus diz: ora, você entra, mas Ele vai dizer como o sacerdote deve entrar. Deus é tão sábio, tão inteligente, que Deus sabe que se entra com uma roupa grossa de lã, a cinza gruda na roupa. E o Senhor não quer que o sacerdote ele receba aquela cinza, porque aquela cinza tem um significado. Tem um significado de que Deus está perdoando o seu povo, que Deus está deixando para trás a sujeira, a lama do pecado. Ele recebe o holocausto, mas a cinza fica para ser jogada fora do bacalhau, para ser arrancada. O Senhor está ensinando ao sacerdote, dizendo: olha, você vem, mas você vem com roupa de linho. Quem sabe, roupa de linho, irmãos. Aí Deus está ensinando puríssimo, era um linho finíssimo, para que não grudasse cinza alguma. Aleluia. Glória a Deus. Aí o Senhor disse: quando você pegar a cinza, depois que você fazer isso, e você prestou atenção no que Deus diz, vai ser com uma vestes, e Ele vai colocar sobre a sua pele nua. Sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo de intimidade. Irmãos, quem quer fogo aceso tem que ter lugar de intimidade, comunhão com Deus. Tem gente, irmãos, antigamente as pessoas e até hoje ainda tem gente que faz essa pergunta: ô pastor, e se Jesus voltar e eu estiver tomando banho? Eu não sei. Eu disse, eu olho assim quando está me fazendo essa pergunta, eu digo: tu vai ficar, porque lá no céu não entra quem toma banho, só entra sujinho, não entra. Mas Jesus, irmãos, presta atenção: Deus é Espírito, e importa quem o adora, o adore em Espírito e liberdade. Eu entendo que tem que ter reverência, eu entendo que tem que ter respeito, mas eu entendo que acima da reverência e do respeito tem que ter intimidade, amizade com esse Deus maravilhoso. Aí Deus diz: olha, você entra, mas você entra e coloca só umas vestes sobre a sua pele imunda. E só estava Ele e Deus lá. Deus estava falando de um lugar de intimidade e comunhão. Estava falando de um lugar reservado. Aí Deus diz assim: mas depois, quando você for sair, aí você troca as vestes. Irmãos, uma coisa é aqui dentro, uma coisa a gente tem liberdade para adorar, liberdade para estar na presença de Deus, mas lá fora Deus exige que a gente tenha um comportamento, que a gente saiba como lidar lá fora. Não adianta a gente querer ter a mesma intimidade que nós temos com Deus dentro da igreja, ou no nosso quarto, no segredo, e lá fora a gente não. Deus diz: ó, lá você troca as vestes e vai fazer o serviço para que ninguém te aponte, para que ninguém se escandalize, para que ninguém ache que você está fazendo as coisas de qualquer jeito, porque tem gente que quer fogo aceso, aí ele acha que ele pode viver de qualquer maneira em todo lugar. Não, irmão, dentro da nossa casa a intimidade é uma, fora dela a intimidade é outra, dentro da igreja a intimidade é uma, lá fora é outra. Não mistura as coisas. Glória a Deus. Porque tem gente que não é do teu jeito, não, é do dele. Se ele diz: ó, não faz isso, não faz. Se ele diz como quer, é como ele quer. Se ele diz: ó, tu faz assim, de noite tu deita, tu coloca lá, mas de manhã já acorda colocando lenço.
não deixa o fogo apagar. Irmãos, acorda orando, acorda falando com Deus, acorda indo levantados, acorda agradecendo. Se quiser falar em mistério, fala, mas já acorda falando com Ele. Eu sei que você quer fogo aceso, então Fala para o teu irmão, segura a lapada. vou começar pelas mulheres. Tem que começar. É assim, ó. Porque a gente fala aqui, você tem que ouvir, e amanhã de manhã você tem que lembrar, porque tem gente que já acorda dizendo: eita, meu Deus, estou atrasado. Por que não me acordou? Já começa a confusão. A culpa é do outro, do teu sono. Se tu quer acordar cedo, coloca essa porcaria aqui lá perto da cama e bota para despertar. Tem responsabilidade contigo mesmo, não joga pro outro. Porque aí tem gente, irmão, que é sério, sai da cama, aí já sai da cama, procura chinelo, não acha, já começa a confusão. Cadê meu chinelo? Quem pegou meu chinelo? Às vezes a pessoa nem botou lá, largou lá fora, mas está brigando, atribulando a vida da casa inteira por um chinelo. Sabe o que é isso? É porque não acordou lembrando da obrigação, da responsabilidade. Crente tem que orar, crente tem que falar com Deus. Aí acorda, eita meu Deus. Aí acorda, porque eu estou falando, endereçando as mulheres, porque elas são as donas da casa. Elas que mandam, eu mesmo não mando nada, a mulher diz onde eu boto a sandália, onde eu boto a camisa, onde eu boto o prato, onde eu pego. Eu mando em quê? Nada, eu me sinto estranho. Às vezes eu falo com ela, eu não moro aqui não, eu não estou libertado não. Porque você aí nunca acerta, a gente não sabe onde é para botar. Fala, bota na pia, onde você vai? Eu estou limpando, deixa lá que eu pego. Aí você fala, se eu deixo lá, por que não botou na pia? É uma confusão, né? Aí a pessoa olha, irmãos, mas que eu estou falando? Eu estou falando, isso é normal, isso para mim já virou rotina, para mim é normal, isso para mim faz graça. Eu falo, eu vou ficar quieto, ela que manda, eu tenho que botar lá, não está mandando. Mas a gente só precisa saber qual é a hora de fazer as coisas. Se falar para nós, beleza. O problema é que a gente nunca acerta a hora, mas se falar para nós, a gente cumpre. Culpa não cumpre homens. Amém! Só é dizer a hora, vai falar certinho, qual é a hora da coisa. Aí uma coisa é certa, irmãos, mas eu estou falando, é porque muitas vezes esse probleminha simples, cotidiano, cancela o fogo de todos os modos. Primeiro de Deus, porque não se olha. Primeiro de Deus, porque não para com ele. Depois vai apagando o fogo da paixão, do amor, a chama vai apagando. A vontade de ficar em casa vai apagando. As coisas vão se apagando, se apagando, se apagando. E quando você vai ver, já está numa frieza que só Jesus, só Ele para resolver, é só Ele para mudar a situação. Quando Jesus me fala para eu falar dessas coisas, é porque Ele sabe que tem alguém que precisa da chama novamente acesa, precisa do fogo dentro do teu lar, na tua casa, na tua vida, no teu coração. Glória! Falar do fogo de Deus não é sobre pular, não é sobre sentir calor, não é sobre sentir arrepio. Falar sobre o fogo dele é você ser guiado, conduzido pela presença dele. O tempo inteiro você ligado, falando com ele, pedindo discernimento, sabedoria. E aí vai. Agora fala de novo, segura a barra. Agora vai para o som. Eu falei da mulher que vocês gostaram, mas nós somos um problema, porque nós deixamos de assumir nossa responsabilidade. Sabe por que elas falam muito? Porque a gente não faz o que já devia ter feito. Muitas vezes a gente está falando aqui, é bom, todo mundo fala, é assim mesmo, mas eu sei porque eu sou homem. Se eu já tivesse feito a cartilha, não ia ninguém me alarmar, não ia ninguém reclamar, não ia ninguém dizer nada. Mas a gente está sempre dizendo, isso não que eu faço, daqui a pouco eu coloco, daqui a pouco eu desligo, aí o pau quebra mesmo. Aí a mulher fica parecendo um sinal amarelo, atenção, atenção. Se você quer sinal verde, então não atravessa o vermelho, não, espera, faz logo o que tem que
cerveiro, porque é problema de fabricação. A gente se sente, é verdade, a gente não quer ser mandado, mas a mulher insiste em dizer o que a gente tem que fazer. Aí é um problema, porque eu não quero ser mandado, minha mulher fala, pega e bota ali. Eu digo, meu Deus, que dúvida, eu tenho que brigar primeiro contra mim, contra o capeta, dizendo, pega não, ela está mandando, não pega não. Aí eu tenho que ficar numa luta, meu Deus, pega não, deixa eu pegar, aí eu vou fazer o teste, eu vou pegar para ver se ela melhora. Na hora que eu pego e boto lá, ela já está pedindo outra coisa, meu Deus, aí eu digo, aí agora não, esse daí eu não faço, aí começa outra briga interna, aí já quer demais, aí você se controla, aí depois que você já vai de mansinho para entrar no quarto, tu esqueceu isso, foi? Se a gente já fizesse tudo que tinha que fazer, eu não ia falar. É que a gente não quer se perder, a gente se sente não confrontado. Homem, se tu quer que aumente. Se você e eu, nós temos que aprender. Se você quer o fogo do Espírito aceso em tua casa, então dá ouvido realmente a tua esposa. O próprio Deus diz para a gente não tratar ela como desprezo, como desrespeito, para que as nossas orações não sejam impedidas. A gente tem que tratar realmente com paciência, com mansidão, querendo logo ouvi-la e compreender, ajudar o momento necessário, porque realmente é muita coisa para elas fazerem. A gente não consegue ir no mesmo ritmo, no mesmo embalo, mas se a gente conseguir dar um empurrãozinho, aí o fogo acende, glória, o fogo de Deus vem, ele purifica a cama no leito, ele tira a mancha, e o fogo da paixão arde, e a coisa funciona, a casa fica em paz. Irmãos, falar sobre o que Deus diz, Deus está dizendo que eu quero que vocês mantenham a chama, mas eu quero que vocês façam uma coisa qualquer, não deixa apagar, não deixa, coloca lenha nesse negócio aí. Se você quer a tua casa, ora, irmãos, acorda de manhã, ora, é essa lenha que faz pegar fogo, é essa lenha que não deixa o fogo apagar, a coisa aumentou, ora. Deus diz sempre sobre a oração. Eu iniciei falando sobre a oração. A Bíblia diz em Tessalonicenses: orai sem cessar. Jesus disse: pede, bate, busca. Jesus deu a direção sobre a perseverança na oração. Jesus disse que até o juiz ruim, quando a pessoa insiste demais, ele dá ganho de causa. Aí Jesus estava falando para a gente perseverar na oração, que se nós perseverarmos, nós receberemos a vitória e a causa ganha para a glória de Jesus. Glória a Deus. Mas aí, pastor, o que é que isso tem a ver comigo? Era a lei do holocausto, era o sacerdote. Eu ouvi aqui o pastor Alex aqui pregando, e ele deixou bem claro sobre o dever, o que era esse fogo aceso, era o Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, dizendo o quê? Dizendo assim: vós sois uma nação eleita, um povo adquirido, sacerdócio real. Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala: você faz parte de um sacerdócio. Pensou que era só pastor, não foi? Pensou que era só bispo, que era para manter a chama acesa. Pensou, não foi? Já estava lá dizendo: está vendo? O pastor tem que deixar aceso o fogo. O sacerdócio real é você, sou eu, somos nós. Esta responsabilidade de manter a chama acesa todas as manhãs é da igreja, é do povo de Deus. Não é uma pessoa específica, não é que alguém tem que entrar, haja visto que aquele sacrifício já foi, já acabou, não precisa mais. Nenhum sacrifício é aceito no céu. O cativoseiro pode botar bode, boi, elefante, girafa, o que ele quiser, não é aceito no céu. O único sacrifício aceito no céu é o sacrifício do unigênito, do Pai. Esse sim é a vida eterna para todo sempre.
é assim. Isso é só obra de engano, é só balela, é só oba-oba para colocar gente na idolatria. Só isso e mais nada. Não é aceito. Não tem sede de bode, de peru, de galinha. Pode matar um bocado, pode botar a cabeça lá, horrível, cheio de chifre, cabeça de porco. Problema de quem botou, não é aceito e ponto. O sacrifício salvífico de Cristo anula todos os outros e ponto final. Não tenha medo de cativoseiro de macumba, porque tem crente que se vê aqueles tachos, aquele prato, aquele negócio lá, meu Deus, atravessa do outro lado e esquece até que é crente que se pega, se envolve para não pegar nada. Aí, às vezes você fala, por quê? Porque não entendeu o sacrifício de Cristo, irmão. Quem entendeu o sacrifício de Cristo, sabe que o sangue de Deus está sobre a vida, e se está sobre a vida, somos purificados de toda notícia, de todo pecado, e quem tentará acusações sobre os escolhidos do Senhor, se é Ele mesmo que justifica, foi Ele que morreu, ou melhor, Ele ressuscitou, hoje vive e reina para todos sempre. Aí Jesus diz, olha, vocês são sacerdócio real. Todos nós somos sacerdócio real. E essa obrigação é nossa. E não deixar a chama apagar. Vou voltar para Tessalonicenses. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Não deixe o Espírito apagar. Tem crente que não gosta de falar de dons espirituais. Tem crente que ele vai para a igreja quando vê o outro irmão em ministério falando em língua, saltitando, pulando. Ele fica assim, olhando assombrado, querendo se afastar, achando que é não sei o que. Irmão, se eu fosse você, que quer nascer na sexta, se esse irmão do lado e voltando para lá, você acabou de dizer, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus.
esses anos todos pregando, uma ovelha me mandou uma mensagem. E eu cheguei no meu quarto, era um texto. E eu comecei a ler o texto. Ele dizia: eu vou te chamar, porque eu sei que eu te chamo de amigo, eu te chamo pelo teu nome, mas hoje eu quero dizer: você é meu pastor. Ele, na mensagem, ele dizia assim: não importa o que acontece contigo, você mudou a minha vida. Você marcou a minha história e ninguém vai apagar isso. E ele, na mensagem, ele dizia: eu não me importo com amanhã, se eu ou se você não está em pé. Mas você mudou a minha história. E eu comecei as lágrimas, as histórias. Porque quando eu estava lendo aqui, eu sei, para eu chegar até aqui, quem me sustentou, então não é só eu. Não é ele que está falando aquilo ali. Ele disse: agora eu quero falar com o meu amigo, quero falar com você. Você é demais, Pai. Você me ajudou em 2021, eu nem lembro o que foi. Ele disse: você me ajudou em 2021 quando eu estava mal. E Deus te usou tremendamente. E Deus te usou assim para me dar uma direção. Eu estava sem norte. E eu lembro aquilo. E dentro de mim eu chorando, dizendo: obrigado, amigo Espírito Santo. O Senhor não me desamparou, o Senhor me deixou em momento. Os meus vales mais dolorosos, nas minhas dores mais sombrias e escuras, nas minhas resistências, nos meus medos, quem estava lá era Ele me agradando, era Ele me consolando, dizendo: filho, aguenta, passa mais essa noite, a alegria vai vir amanhã, tu vai continuar pregando, tu vai continuar falando do amor de Jesus. Só quem tem essa consciência sabe que você e eu, que nós não paramos, porque Ele nos ajudou, Ele nos sustentou, Ele nos amparou. Sabe quando Provérbios diz que para o pobre, na angústia, até o seu melhor amigo vai embora? Sabe, queridos, só tem um amigo que vai. Só tem um amigo que, se todo mundo tiver as costas, ele não vai. Ele disse: eu nunca deixarei quem vem a mim, eu não desampararei qualquer que vier a mim, de maneira alguma, de maneira alguma, de maneira alguma, eu lançarei fora. Ele não abre mão, ele não lança fora, de maneira alguma. Ele quer te perder, de maneira alguma. Ele quer te ver apagado, ver você entristecido. É por isso que ele preparou esse encontro contigo, para te dizer que ele quer acender a chama na tua vida, no teu ministério, na tua vocação, na tua família, na tua casa. Ele quer incendiar. Deus, quando desceu para falar com Moisés, ele desceu, e ele desceu como fogo. Moisés nem sabia o que era aquilo, ele nem imaginaria que era Deus. E Deus estava lá naquela chama que não consumia. Isso já era Deus preparando. Isso aqui é uma luz, Deus dizendo: eu vou encher o ser humano de fogo, ele não vai morrer, não vai se matar. Eu vou encher o ser humano de fogo e ele não vai se consumir. Ela já está mostrando as sombras das coisas futuras, dizendo: olha a sarça, e a sarça não se consumir, e Deus estava lá como fogo. Teve um dia que 3 homens, porque decidiram ser diferentes. 3 jovens que decidiram não escutar qualquer tipo de música, não se curvar a qualquer tipo de melodia,